Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 4 de outubro de 2024 e estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de outubro. Meu nome é Dayana Martins, faço parte da gerência de recursos hídricos e meteorologia e hoje estarei conduzindo a reunião. Bom, a nossa reunião é dividida em três blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações por parte do ONS. Ao final de cada bloco haverá um intervalo de 5 minutos e após cada intervalo serão respondidas as perguntas recebidas no chat dessa reunião. Além disso, teremos um último bloco, o quarto bloco, de encerramento da reunião semanal. Nesse primeiro bloco, nós teremos três apresentações por parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a previsão meteorológica, a operação hidráulica e a previsão hidrológica. Para começar as apresentações, eu passo a palavra para o Rafael para falar sobre a previsão meteorológica. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Se já aparecer aqui. Acho que já está aparecendo, né? Tá sim, Rafa. Vamos começar então com a previsão meteorológica. No decorrer da semana operativa, tivemos, bem no início da semana, a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste. Organizou um pouquinho a precipitação ali na bacia do Paranaíba. Teve uma ocorrência de pancada de chuva bem isolada ali próximo de embarcação, no Paranaíba. Mas nada, nada de grande destaque, né, devido aí à passagem dessa frente aí no começo da semana. Ela já estava se afastando para o oceano. No decorrer da semana tivemos a passagem de uma nova frente fria pelas regiões sul e sudeste do país. Essa frente ela ocasionou precipitação nas bacias do Jacuí, no Uruguai, e no trecho de cabeceira da bacia do Rio Iguaçu, né, no trecho montante à usina de Foz do Areia. Foram os maiores totais de precipitação observados nessa semana nas bacias do Sul. Nas demais bacias do Sudeste, nenhuma precipitação aí significativa. Teve um pouquinho de chuva na cabeceira do Paranapanema e do Tietê, tá, por conta da passagem da frente agora pela região Sudeste. Tá? Além disso, ocorreram pancadas de chuva nas bacias da região norte do país, mas de modo geral, os totais de chuva entre a média e abaixo da média para essas bacias e com coisa dessas pancadas desculpa, mal distribuída, né? Foi pancadas de forma bem isolada sobre as bacias da região norte do país, tá? Bom, passando aqui, em relação à temperatura do ar, a gente observa que, comparando a semana passada com a semana atual, o comportamento foi bem parecido, com exceção aqui do sudeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, que apresentaram valores de temperatura ligeiramente menores, ligeiramente inferiores em comparação com a semana passada. No mais, em termos médios, os valores muito parecidos de temperatura. Em relação à radiação solar, também a gente observa que, de um modo geral, o comportamento foi muito parecido entre as duas semanas, entre a semana passada e a semana atual, exceto a região sul do país, que apresentou um comportamento mais favorecido, com valores maiores de radiação solar, devido a ser uma ocorrência maior de número de dias com céu claro ou pouca nebulosidade, né, que favoreceu a maiores valores de radiação solar sobre a região sul essa semana, em comparação com a semana passada. E em relação à velocidade do vento, a gente observa que praticamente não teve nenhuma mudança, nada muito significativo em relação à semana passada. Tá? Então, manteve praticamente uma estabilidade na média da velocidade do vento essa semana, nos partes da região nordeste do país. Bom, a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, eles sinalizam aí a atuação de áreas de estabilidade, associadas à atuação de um sistema de baixa pressão sobre a região sul do país, ao deslocamento desse sistema de baixa pressão no decorrer da semana pela região sul.
Então, com isso, a previsão de precipitação próxima à média nas bacias da região sul do país. E aí a principal novidade é a ocorrência de precipitação nas bacias da região sudeste, que devem apresentar valores próximos à média. Então, o destaque é esse retorno da precipitação nas bacias da região sudeste e principalmente aí no final da próxima semana, nas bacias da região sudeste. Tá? No sul, no decorrer da semana, e nas bacias do sudeste, mais para a reta final da semana operativa. Nas bacias da região norte do país, continua a ocorrência de pancadas de chuva mal distribuídas, e, de um modo geral, a média esse total de precipitação na próxima semana na região norte do país ainda entre a média e abaixo da média. Tá? Para o sul e sudeste, valores próximos da média. Bom, com isso, partindo dessa sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana, o que se espera em termos de temperatura para a próxima semana é uma estabilidade na média em todas as capitais do país, com uma observação que para a próxima semana não se esperam temperaturas tão elevadas como foram observadas essa semana, no meio da semana, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, e nem tão baixas como a gente está observando ontem e hoje, tá? No sul e no sudeste, nas regiões sul e sudeste. Então, teremos uma menor variação nas temperaturas ao longo da próxima semana, e não tendo valores tão altos e nem tão baixos, e com isso, na média, valores parecidos com a semana atual. Tá? Então, com essa ressalva e dessa diferença em comparação com a semana atual. Então, sem grandes variações de temperatura na próxima semana. Em relação à geração solar fotovoltaica, o que se espera é uma diminuição da radiação solar nos parques da região sudeste do país, né, São Paulo e Minas, por conta do aumento de nebulosidade em função da atuação dessas áreas de estabilidade que irão atuar sobre a região sudeste na parte final, nos últimos dias da semana operativa. Então, com isso, desfavorecendo a geração solar fotovoltaica nessas regiões. Para a região nordeste, a princípio, estabilidade, não tem nenhuma mudança significativa, tá? Então, permanece a média similar da semana atual. E em relação à eólica, o que se espera é uma ligeira diminuição na média da próxima semana, por conta dessa frente que está avançando pela região sudeste, agora no iníciozinho da semana operativa, com isso deslocando o sistema de alta pressão, e depois, posteriormente, no decorrer da semana, o deslocamento do sistema de baixa pressão na região sul do país, esse sistema se deslocando pela região sul e depois pelo oceano, e com isso também deslocando novamente o sistema de alta pressão, afastando do continente, e com isso ocasionando uma diminuição dos ventos na região nordeste. Então, para a próxima semana, então, essa sinalização de um leve declínio da geração eólica em comparação com a semana atual. Bom, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês, e me coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para a Dayana. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Agora, para apresentar sobre a previsão hidrológica, eu passo a palavra para a Érica. Oi, boa tarde. Já estou compartilhando, acho que vocês já estão vendo a apresentação, né? Já sim, Érica. Então, seguindo com a previsão hidrológica, para o subsistema sudeste, a gente começou a previsão com 38% da MLT. Para o mês de outubro, a previsão mensal, a expectativa é de 45% da MLT, e isso corresponde ao menor histórico dos 94 anos. Olhando aqui a previsão diária, a gente percebe no início dos primeiros dias de previsão uma diminuição das vazões, e aí a gente tem uma recuperação a partir da segunda semana operativa, uma expectativa de aumento ao longo das próximas semanas. Olhando algumas bacias, a gente pode ver aqui na Bacia do Grande, que a previsão começou com 29% da MLT, a previsão mensal para o mês de outubro, 37%, isso corresponde ao segundo menor do histórico de 94 anos. Para a Bacia do Paranaíba, a gente começou a previsão com 31% da MLT, a previsão fica em 42%, o terceiro menor do histórico. No Paranapanema,
A previsão mensal para outubro é de 31% do MLT, a gente começou a previsão com 21%, mais baixo do que nas outras bacias. E o Paranapanema, para o mês de outubro, está posicionado como o quarto menor do histórico. Na bacia do Paraná, a gente começa a previsão com 43%. A previsão mensal para outubro está em 49% da média, o segundo menor do histórico. Em todas as bacias do Sudeste, a gente vê, na média semanal, uma tendência de aumento ao longo das próximas semanas. No Subsistema Sul, a gente começou a previsão com 62% em relação à média. A gente tem uma expectativa de aumento das vazões ao longo dos próximos dias. E a gente vê também um aumento na média semanal, nas próximas 2 primeiras semanas operativas. A previsão mensal para outubro está em 100% da MLT, o 40º maior do histórico de 94 anos. Olhando algumas bacias no sul, na bacia do Iguaçu, a gente começou com 39% da MLT. A gente vem de uma recessão, ela continua ao longo dos próximos dias, mas na segunda semana operativa a gente tem uma expectativa de aumento das vazões mais significativo na segunda e na terceira. Na bacia do Uruguai, a gente também tem essa expectativa de aumento. A gente já teve esse aumento na vazão observada e isso se mantém nos primeiros dias de previsão. Também uma expectativa de aumento da média semanal. Na bacia do Uruguai, então, a previsão mensal é de 129% da média, o 25º maior. No Iguaçu, 78% da média, o 41º menor. E na bacia do Jacuí, a expectativa é de 100% da MLT, um comportamento parecido com a bacia do Uruguai. E aí, na bacia do Jacuí, o posicionamento está no 38º maior do histórico. No subsistema Nordeste, a previsão começou com 34% da MLT. A gente tem uma expectativa de diminuição das vazões nos próximos dias e também uma diminuição nas médias semanais. A gente começa a ver uma recuperação a partir do dia 19 de outubro, da semana do dia 19 de outubro. E essa tendência de aumento também acontece na semana seguinte. Previsão mensal para o mês de outubro está em 31% da MLT, o segundo menor do histórico de 94 anos. No subsistema Norte, a gente começa a previsão com 40% da média, previsão mensal fica em 40% da média, e isso corresponde ao menor do histórico. A gente também percebe uma tendência de diminuição da média na próxima semana, também uma recuperação no final de outubro, como o subsistema Nordeste. A bacia do Rio Tocantins tem comportamento parecido de diminuição na próxima semana, seguido de um aumento. Aqui fica mais evidente esse aumento, né, nesse gráfico. A gente começa a previsão com 37% da MLT. A previsão mensal para outubro é 44% da média, o terceiro menor do histórico. Aqui a gente tem uma visão espacializada dessa previsão semanal. A gente pode ver que boa parte do SIM está bem abaixo da MLT. A maior parte está abaixo de 40% da MLT, então a bacia do Madeira, do Xingu, Tocantins, São Francisco, a bacia do Paraná, abaixo de 40%, e a gente tem no sul a bacia do Uruguai mais alta, entre 120% e 160% da MLT. O Jacuí também acima da média. De modo geral, sim, está bem abaixo da média. Olhando a tendência hidrológica ao longo dos meses, né, a gente pode ver que nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, a gente vem de uma tendência de diminuição. No subsistema Sul também, mas diferente dos outros subsistemas, de agosto para setembro a gente tem uma estabilidade das ENAs, e no mês de outubro a gente tem já um aumento. No subsistema Sudeste a gente também percebe um aumento, mas ele é menos expressivo. Aqui a gente pode ver a evolução da previsão mensal de outubro, do mês que está sendo previsto. Para REV 1, a previsão que tivemos agora, a gente consegue ver um aumento mais expressivo no Sul. A previsão inicial foi de 86%, agora estamos com expectativa de 100%. A gente também tem um aumento menor, mas ainda assim um aumento no Sudeste e no Norte, de 43 para 45 no Sudeste e de 38 para 40 no Norte. E no Nordeste a gente observa uma diminuição.
É isso, Dayana, eu passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Érica. Bom, agora eu irei fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Só um minuto que eu irei compartilhar aqui minha tela. Acho que vocês já estão vendo. Bom, começando aqui com os destaques da operação hidráulica, como de praxe, a gente sempre traz aqui o cronograma das salas de crise e de acompanhamento da ANA, são salas coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e que tem a participação do ONS. Então, passando aqui pelas salas de crise e de acompanhamento, a gente tem o seguinte cronograma. A próxima sala do Paranapanema está prevista para ocorrer no dia 31 de outubro, a sala de crise da região sul no dia 16 de outubro, a sala do São Francisco no dia 5 de novembro e a do Tocantins no dia 23 de outubro. A sala da Bacia do Paraguai está acontecendo nesse momento, hoje, dia 4 de outubro. Além disso, a ANA ela tem coordenado reuniões extraordinárias em função do fenômeno El Niño. Então, a gente tem participado também da sala de crise da região norte. A última aconteceu na semana passada e a próxima está prevista para o dia 25 de outubro. A gente vai trazer aqui um pouquinho do que a gente apresentou nas últimas salas que ocorreram na semana passada e nessa semana. Começando então com a oitava reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, que aconteceu no dia 25 de setembro. Nós levamos algumas informações hidrológicas, né, as condições hidrológicas e previstas para todos os aproveitamentos contemplados na Bacia do Rio Tocantins, e aqui a gente traz a informação sobre a previsão de armazenamento no horizonte de curto prazo. A simulação ela aconteceu ali do período de 24 de setembro a 31 de outubro, foi utilizado a previsão de chuva do modelo SMWF e foi utilizado o modelo SMAP para reprodução da vazão. Aqui no gráfico da esquerda, a gente tem o cenário de vazão prevista, considerada nessa simulação. Então, nós consideramos um cenário ali de 28% da MLT, o que corresponde a uma média de 80 metros cúbicos por segundo nesse período da simulação. Além disso, a gente considerou como política de defluência para o reservatório de Serra da Mesa, tanto no mês de setembro quanto no mês de outubro, uma política de 1.100 metros cúbicos por segundo, ou seja, trabalhando ali com uma geração maximizada em Serra da Mesa. Então, considerando essas premissas, a nossa simulação de armazenamento indica, né, no dia 24 de setembro, partimos de 62%, e até o final de outubro a gente teria um leve depressionamento do reservatório, atingindo ali o patamar de 54% do seu volume útil, ainda assim considerando uma faixa operativa de normalidade para o reservatório de Serra da Mesa. Na semana passada, nós também participamos da nona reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, ocorrida no dia 26 de setembro. Da mesma forma, a gente apresentou, né, as condições hidrológicas da bacia e apresentamos um cenário, né, de previsão de armazenamento para o horizonte do dia 26 de setembro até o dia 31 de outubro, para os principais reservatórios dessa bacia. A política de defluências considerou para o reservatório de Jurumirim uma defluência média de 60 metros cúbicos por segundo até o dia 30 de outubro e 147 no dia 31 de outubro. Para o reservatório de Chavantes, uma vazão defluente média de 165, para Capivara, uma vazão média de 376 e para Mauá, uma vazão defluente média de 60. Aqui embaixo temos o gráfico, né, de perspectiva de armazenamento nesse período simulado. De forma geral, a gente observa a tendência de depressionamento de todos os reservatórios. Então, Jurumirim, que está representado aqui pela linha azul, partiria de 20% e atingiria 17% ao final de outubro. O reservatório de Mauá, representado na linha roxa, partiria de 24% do seu volume útil e atingiria 23%. O reservatório de Chavante, representado na linha vermelha, partiria de 56% do seu volume útil e atingiria 50%. E, por fim, o reservatório de Capivara, também seguindo a tendência de depressionamento, partiria de 57%
25% e atingiria 53% do seu volume útil. Como destaque, né, considerando que a gente tem a resolução da ANA que estabelece as regras operativas para essa bacia, nessas condições, ao final de outubro, a gente estaria com Chavantes e Capivara na faixa de operação normal e Jurumirim seguindo na faixa operativa de restrição. Essa semana nós tivemos a 10ª reunião da sala de acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco, ocorrida no dia 1º de outubro. Nós levamos algumas informações de previsão de armazenamento para o reservatório de Três Marias e para o reservatório de Sobradinho. Então, começando com Três Marias, na parte da esquerda, a gente considerou uma política de defluência de 400 metros cúbicos por segundo para o mês de outubro e 350 para novembro. Além disso, nós consideramos dois cenários de previsão de vazão, um mais otimista e o outro menos otimista. Então, o mais otimista considerou ali 43% da MLT, o que corresponde a 180 metros cúbicos por segundo de vazão média nesse período da simulação, que foi até o final de novembro, e um cenário menos otimista, que representa 22% da MLT, o que corresponde a 92 metros cúbicos por segundo. E ambos os cenários, como a gente observa aqui no gráfico, a gente tem um depressionamento do reservatório de Três Marias. Então, partindo de 47,6%, a gente atingiria 40,5% ao final de novembro num cenário mais otimista de vazão e 37,5% num cenário menos otimista de vazão afluente. E considerando esses armazenamentos, a gente estaria ainda na faixa operativa de atenção para o reservatório de Três Marias. Falando agora de Sobradinho, no gráfico da direita, a gente considerou uma política para o mês de outubro de 1.100 em Sobradinho e 1.000 em Xingó, e para novembro, 1.000 metros cúbicos por segundo em ambos os reservatórios. Da mesma forma, dois cenários de previsão, o mais otimista considerou 54% da MLT, o que corresponde a uma média de vazão do período de 552 metros cúbicos por segundo, e um cenário menos otimista, representando 35% da MLT, o que daria uma vazão de 359 metros cúbicos por segundo. Então, no cenário mais otimista, Sobradinho partiria de 46,1% e atingiria o patamar de 39,2% do seu volume útil ao final de novembro, e no cenário menos otimista, 35,6% do seu volume útil. E ainda assim, de forma similar, o aproveitamento de Três Marias também estaria numa faixa operativa de atenção. Para finalizar, a gente traz aqui as informações sobre as vazões defluentes praticadas nos reservatórios localizados no Baixo Paraná, especificamente a usina de Jupiá e Porto Primavera. A usina de Jupiá está representada pela linha azul e a de Porto Primavera a linha azul mais escura. Então, a gente consegue ver a evolução das defluências desde março desse ano. É possível observar que no período de maio até meado de agosto foi possível praticar vazões defluentes minimizadas nessas usinas, né, em torno ali de 13.900 em Porto Primavera e 13.300 em Jupiá, e a partir do dia 12, 13 de agosto, em virtude das necessidades sistêmicas, nós elevamos as vazões defluentes nessas usinas. Considerando o dia de ontem, 3 de outubro, foi observado uma defluência média diária de 5.458 metros cúbicos por segundo em Porto Primavera e de 4.789 metros cúbicos por segundo em Jupiá. Bom, eu termino aqui a apresentação sobre os destaques da operação hidráulica. A gente encerra nesse momento o primeiro bloco, nós entraremos agora no primeiro intervalo e daqui a 5 minutos aproximadamente a gente se encontra no segundo bloco de apresentações. Até já! Olá, boa tarde novamente. Nós estamos começando o segundo bloco da reunião semanal. Antes de iniciarmos as apresentações, nós vamos responder algumas perguntas que chegaram no chat. Bom, a primeira pergunta foi do Fábio Pinto, da empresa Energisa. Ele pergunta: boa tarde, gostaria de saber se tem novidade sobre a linha de transmissão 500 kV, Jaguaruana 2, Pacatuba e Sudeste 500 kV.
Pacatuba, que estavam com previsão para o dia 5 de outubro. Obrigado. Sobre essa pergunta, a gente também recebeu é, o mesmo questionamento pelo Orlando Santos, da empresa Eletrobras. Ele também faz a mesma pergunta, eu vou ler aqui. Boa tarde, estão confirmadas as entradas em operação da linha de transmissão 500 kV Jaguaruana 2, Pacatuba, e da subestação 500 kV Pacatuba, previstas para amanhã, 5 de outubro? Obrigado e bom final de semana. Para responder essas duas perguntas, eu peço o apoio do Fernando. Boa tarde, obrigado, Daiane. Boa tarde, todo mundo. Então, em relação à linha, né? A linha de 500 kV Jaguariana 2 Pacatuba, TSE 500 kV Pacatuba, a nova previsão que temos é do dia 11/10. Obrigada, Fernando. Nós temos mais uma pergunta para contar com seu apoio, a do Renato, da empresa Tradener. Prezados, boa tarde. Já foram realizados os testes para importação da energia da Venezuela? Fernando, por favor. Então, esses testes ainda não foram realizados. Ok, Fernando, obrigada. Nós recebemos a pergunta do Yuri Castro, da Tempo Energia, falando o seguinte: prezados, estou encontrando dificuldade para localizar os seguintes produtos na lista de configuração do webhook. Poderiam, por gentileza, informar onde posso encontrá-los e se eles estão disponíveis para integração via webhook? Caso não estejam, poderiam me informar a previsão de disponibilidade? Aí ele coloca aqui a lista dos produtos. Previsão estendida de precipitação do SMWF, com remoção de viés, precipitação por satélite, P-média, mais ST_RV. Agradeço pela atenção e aguardo o retorno atenciosamente, Yuri. Para essa pergunta, eu conto com a colaboração do Rafael. Oi, Yuri, obrigado pela dúvida, boa tarde. Então, esses produtos eles se encontram no macroprocesso da programação da operação em meteorologia e clima. Para você poder configurar eles no webhook, você precisa estar inscrito, tá com a inscrição feita desses produtos. Tá? Só a partir dessa inscrição feita que aí você vai conseguir configurar o webhook para eles. Tá? Eles já estão disponíveis para webhook. Tá? Qualquer coisa, se tiver com alguma dúvida ainda, você pode também enviar a dúvida pela central de atendimento, tá? Caso não consiga encontrar, mas é isso. Tá fazendo a inscrição, você já vai conseguir configurar o webhook deles. Obrigada, Rafa. Bom, para a última pergunta sobre Jupiá e Porto Primavera, pergunta feita pelo Humberto Moraes, da Prime Energia. Fala, prezados, houve alguma evolução nas tratativas para a redução da vazão mínima das usinas de Jupiá e Porto Primavera até outubro de 2025? Caso sim, seria possível informar quais questões estão sendo tratadas? Se as tratativas ainda se limitam aos agentes que operam tais usinas ou se há alguma tratativa em já andamento junto aos órgãos ambientais responsáveis, ANO, IBAMA, etc.? Bom, Humberto, obrigada pela pergunta sobre essa questão, né? O ONS informa que já solicitou apoio das entidades responsáveis pela articulação para viabilizar a manutenção da redução das vazões mínimas de Jupiá e Porto Primavera, mas até o presente momento nós não tivemos nenhuma atualização dessas informações. Assim que nós tivermos atualização e for possível manter essa redução, nós iremos comunicar a todos. Bom, então, finalizada a resposta desse primeiro bloco de perguntas, a gente vai começar aqui o segundo bloco. Serão realizadas duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para a programação diária, o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Além disso, nesse bloco nós também teremos uma apresentação da Gerência de Intervenções sobre os limites elétricos em principais intervenções elétricas. Antes de nós começarmos a sequência de apresentações, eu vou passar a palavra para o Fausto para ele poder dar um aviso para todos. Fausto, por favor. Boa tarde, Daiana. Boa tarde a todos. Realmente é só um aviso ou talvez uma lembrança, né, de que nós começamos a operação assistida pré-carga DCM utilizando
diretamente os resultados do modelo Previcarga DCEM na programação diária desde o início da semana operativa, que foi o dia 28, no sábado, as previsões foram feitas na sexta-feira, no dia 27, e com isso vocês vão ver uma pequena mudança na apresentação, ou seja, nós antes apresentávamos o desempenho do modelo para carga D100 e a carga PDE, que é a carga feita de forma heurística, como nós estamos fazendo. Tá? Agora mudou um pouco a apresentação. Outra questão que daqui para frente o empenho cada vez maior, que nós já temos, mas cada vez maior na melhoria do resultado do modelo, principalmente visando a previsão na ponta, né, principalmente. Eu gostaria de contar com vocês, com a análise de vocês, com a crítica, no bom sentido, evidente que assim no sentido de contribuir aí a primeira apresentação com esse novo formato, se vocês entendem que estão satisfeitos, atendem o objetivo, seria ótimo. Caso tenha alguma sugestão, possam colocar aqui, e o Gabriel vai fazer a primeira apresentação do PDE e vai ficar à disposição também para responder todas as questões que, por acaso, dúvidas que vocês ainda têm. Ok? Então, obrigado mais uma vez e passo a palavra para você, Daiane, e para o Gabriel começar a apresentação. Obrigada, Fausto. Então, Gabriel, pode iniciar a apresentação sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal. Muito obrigado, Daiane. Só compartilhar aqui. Pronto. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, trabalho na gerência de previsão de carga. Só corroborando com o que o Fausto falou, nós começamos na programação do dia 27 para o dia 28 de setembro, na primeira semana operativa do mês de outubro, a operação assistida do Previcarga D100. Só relembrando aqui um pouco quais são as condições de operação assistida do modelo. Nós temos aí casos de erro de processamento, previsões incompletas com missing outlier, né, falha de dados em atualização de séries horárias, eventos especiais que impactem significativamente na carga global, estado de greve, local nacional, grandes eventos regionais, por exemplo, a eleição agora de domingo, nós vamos fazer uma análise para ver se tem algum efeito na previsão de carga e vai carecer de alteração do perfil, né, uma alteração heurística ali. Alterações significativas das condições meteorológicas, informada pela Gerência de Meteorologia do ONS, com dias classificados como ondas de calor ou variações bruscas de elevação na temperatura, né, maiores do que 5 graus, sistemas meteorológicos relevantes e desvios significativos do resultado do modelo que causam impacto na reserva de potência, que equivale a 5% da carga do SIM hoje. Só relembrando que esse é um período de teste dessas regras, né, até fevereiro de 25, e essas regras podem evoluir ao longo desse período, né, conforme os resultados que a gente for obtendo da execução do modelo. Ao longo dessa semana, nós já começamos aí com uma semana difícil, onde tivemos uma entrada de frente fria na sexta-feira passada, no dia 27, né, que causou uma forte derrubada na carga no subsistema Sudeste e Sul, né, e uma pré-frontal com uma nova entrada de frente fria ao longo dessa semana, que também ocasionou uma elevação de temperatura, tá? No dia, nós tivemos aqui erros grandes aqui no sábado, né, o primeiro dia de operação assistida do modelo. No domingo, aqui ó, nós temos esse gráfico aqui com a contingência do Previcarga D100, como essa primeira apresentação, né? Aqui nesse primeiro gráfico nós temos os desvios do que foi programado contra o que foi verificado, tá? Aqui no canto superior direito o mapa dos desvios semi-horários e o percentual dos desvios semi-horários menores do que 3%. Né? Os desvios em si, ao longo da semana, é absoluto, né? E as contingências do pré-carga D100, ou seja, a diferença entre o valor do pré-carga D100 e aquilo que foi programado.
a participação na classe de erros e a distribuição dos desvios programados. Então, ao longo dessa semana, vocês podem ver aqui que no domingo, do domingo para segunda, nós fizemos uma intervenção nos valores programados, muito em função desse erro significativo aqui no sábado, que poderia carregar algum impacto para segunda-feira, então foi intervido no resultado, levado um pouco a ponta, né? E ainda assim foi subestimado o valor, tá? Depois não houve mais intervenção ao longo da semana. Tivemos alguns erros aqui ao longo da semana e o MAP geral foi de 3,6%, né? Passando ao subsistema sul, foi bem mais difícil essa semana por conta das entradas de frente fria, né? Nós tivemos um MAP de 8,38%, foi uma semana bem difícil aí para o modelo, tá? Ainda com intervenção aqui é, em função do desvio maior no sábado do que 5% da carga do SIM. A gente efetuou uma intervenção aqui na segunda-feira, tá? No subsistema Nordeste tivemos uma semana muito boa, 1,67%, com quase 90% dos desvios menores que 3%. No Norte também, 1,53%. E no Sim, um MAP geral aí de 2,93, né? Onde a gente pode ver essa intervenção aqui que houve na segunda-feira. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Essa é a primeira vez que estamos fazendo essa apresentação. Reforço o pedido do Fausto. Se houver alguma sugestão, alguma informação adicional que vocês gostariam de ver, né, nessas informações, peço que contribuam no chat ou na central de atendimento posteriormente. Agradeço e retorno a palavra à Daiane. Obrigado, Daiane. Obrigada pela apresentação, Gabriel. Agora eu passo a palavra para o Carlos para fazer a apresentação sobre previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, essa apresentação vai ser uma apresentação de previsão de carga semanal da primeira revisão do PMO de outubro. Então, começando pelos destaques meteorológicos, o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as altas temperaturas e os baixos índices de precipitação vêm acontecendo nas últimas semanas e contribuiu para manter a carga elevada. Nos últimos dias dessa semana, a onda de calor, que, embora estava persistente, começa a perder a intensidade, e a expectativa é de que no período de transição entre a semana operativa 1 e 2 ocorram maiores volumes de precipitação, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e grande parte da região sul. Então, para a próxima semana, a previsão indica temperaturas inferiores observadas à semana atual, com possibilidade de chuvas. Já no subsistema Norte e Nordeste, as sinalizações não indicam mudanças significativas para a próxima semana e também temperaturas estáveis em relação à semana atual e possibilidade de pancadas de chuva mais isoladas em Recife, Salvador e nas capitais do Norte. Agora eu vou passar para a análise da carga por subsistema, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, lembrando que a barra em cinza é uma barra que mostra a expectativa de fechamento da carga. Então, para essa primeira semana, nós temos uma expectativa de 46.941 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de menos 2,3, que não é um desvio alto, mas esses dois últimos dias, tanto ontem quanto hoje, fizeram com que a carga fosse menor devido às temperaturas. Então, isso impactou. Isso foi um impacto, né, que ocorreu
para essa semana. E para a semana seguinte, nós fizemos um ajuste para manter o nível da carga, então a gente fez um ajuste de menos 2,9%, consolidando um valor de previsão para a segunda semana de 45.929 megawatts médio. Bem, terceira e quinta semana, não fizemos nenhum tipo de ajuste, dado que não temos nenhum tipo de previsão para esses dias à frente, então nenhum tipo de variação. E o outubro revisto ficou com um valor final de 46.356 megawatts médio, que corresponde a uma variação de menos 1%, quando comparado ao valor de outubro definido no PMO. Então, esse foi a análise pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Agora, passando para o subsistema Sul. O subsistema Sul possui uma expectativa de fechamento de 13.849 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de 4,7%. Esse desvio pode ser explicado muito por conta do início da semana, que teve temperaturas mais elevadas, e isso impactou diretamente na carga. E também lembrando que quando nós fazemos a desagregação semanal para, por exemplo, o PMO de outubro, a gente usa muito fortemente como premissa os valores da última semana de setembro. Então, o valor da carga em setembro, na última semana de setembro, estava mais baixo. E quando a gente foi fazer a desagregação semanal, a gente colocou uma expectativa um pouco mais baixa para a primeira semana. Já a segunda semana, para a gente conseguir ponderar a carga em relação à primeira semana, fizemos um pequeno ajuste de 2%, tendo um valor de 13.487 megawatts médio. E da terceira e quinta semana, de novo, sem nenhum tipo de ajuste. E aí, o outubro revisto ficou com um valor final de 13.265 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de 1,1% do outubro revisto, frente ao outubro definido ao valor do PMO de outubro original. Passando agora para o subsistema norte. O subsistema norte está super ajustado, então o valor até o momento de desvio ficou em 1,9%, consolidando 13.795 megawatts médio. Esse valor, de novo, no final de setembro, a carga estava num nível um pouquinho abaixo e houve um crescimento da carga, então esse 1,9, que apesar de já estar bem ajustado, ele pode ser explicado parcialmente por isso. Para a segunda semana, a gente fez um pequeno ajuste só para manter o nível da primeira semana, e das semanas 3 a 5, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste. Então, outubro revisto ficou com um valor final de 13.715 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de 0,3% quando a gente compara ao valor definido no PMO de outubro, que era de 13.676 megawatts médio. Agora, o subsistema norte. O subsistema norte apresentou valores superajustados também, então, desvio de menos 1,5%, com uma expectativa de fechamento de 8.449 megawatts médio. E para as semanas seguintes, né, dado a esse valor muito ajustado das nossas previsões versus o verificado até o momento, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste para as semanas 2, 3, 4 e 5. E aí, para outubro revisto, a gente tem um valor final de 8.471 megawatts médio, que corresponde a uma variação de menos 0,2% frente ao valor do PMO de outubro inicialmente definido. Por fim, o SIM, o Sistema Interligado Nacional, apresenta um desvio de menos 0,4%, consolidando uma expectativa de fechamento de 83.034 megawatts médio. Esse valor de menos 0,4%, ele está bastante ponderado pelo valor da carga do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, esse é um valor que ficou muito próximo até de zero, então justifica esse desvio de menos 0,4%. Para a segunda semana, nós fizemos ajustes nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, e isso compõe esse menos 1,3% da segunda semana. E para as semanas de 3 a 5, como não fizemos nenhum tipo de ajuste, essa variação é zero.
Então, para o outubro revisto ficou com um valor final de 81.808 megawatts médio, que corresponde a menos 0,3% frente ao PMO de outubro, que era 82.095 megawatts médio. Bem, essa foi minha parte. Fico à disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta, e volto a palavra para você, Dayana. Obrigado. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Agora, para fazer a última apresentação desse bloco, eu convido o Fernando para apresentar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Fernando, por favor. Obrigado, Dayana. Então, começando agora na parte sobre os limites elétricos, o impacto na programação e as principais intervenções para restrições eletroenergéticas. A gente tem aqui a primeira intervenção, que é o banco série na SA Imperatriz, que vai ocorrer das 7 horas do dia 11 às 17 horas do dia 28, onde vai ser feita a substituição dos bancos capacitores. Então, vai ter que adotar nesse período, né, as reduções em 100 megawatts dos limites de FNS e FNS mais FNES. Na sequência, temos aqui a intervenção na linha de 500 kV Miracema, Rio Boés 2, que vai ocorrer das 0 horas às 7 horas do dia 9 do 10, onde vai ser feito o desligamento do reator para a troca de fases. Então, vai ter que ser adotado os limites de redução. Vai ter que ser feitas as reduções, né, em 100 megawatts dos limites de FNS e FNS, e em 200 megawatts dos limites de FNS mais FNS. Temos também o banco série na SA Colinas, que vai ocorrer das 7 horas às 17 horas do dia 9 do 10 e 10 do 10. E para essa intervenção vai ser necessário limitar o fluxo Colinas Miracema entre menos 2.500 megawatts e 2.500 megawatts. Temos também intervenções do banco capacitores séries das linhas de transmissão de 765 kV, Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, Ivaiporã e Itaberá, circuito 3, e Itaberá, Tijuco Preto, circuito 3, que vão ocorrer aí no período das 6 horas e 30 minutos do dia 28 do 6 às 15 horas e 30 do dia 23 do 1 de 2025, onde vão ser feitas as substituições dos capacitores séries, tanto em Ivaiporã e Itaberá. Então, vai ser necessário atender às seguintes restrições. Se o número de unidades geradoras em Itaipu, 60 Hz, for menor que 5, vai ser necessário reduzir o limite de RSE em 1.200 megawatts. E se o número de unidades geradoras em Itaipu 60 Hz for maior ou igual a 5, a redução de RSE vai passar a ser 600 megawatts. Temos também o síncro, né, na SA Ibiúna, que vai ocorrer das 8 horas do dia 22 do 8 até as 17 horas do dia 6 do 12, para a modernização do sistema de regulação de tensão, controle de partida e controle conjunto de tensão. Vai ser necessário reduzir o RSE em 250 megawatts, o limite de RSE em 250 megawatts e o limite de RSU em 150 megawatts. Temos também o desligamento da linha de 765 kV Ivaporã e Itaberá, circuito 3, que vai ocorrer das 6 horas e 30 minutos do dia 20 do 9 às 17 horas do dia 7 do 10, onde vai ser feita substituição de chaves seccionadoras na SA Itaberá. E durante essa intervenção vai ser necessário reduzir o limite de RSE em 1.500 megawatts e reduzir o limite de RSU em 500 megawatts. Temos agora a linha 765 kV Itaberá, Tijuco Preto, circuito 2, que vai ocorrer das 7 horas do dia 8 do 10 às 17 horas do dia 10 do 10, onde vai ser realizada a substituição de esferas de sinalização aéreas ao longo da linha. Vai necessário reduzir o limite de RSE em 1.500 megawatts e reduzir o limite de RSU em 500 megawatts. Temos também aqui a intervenção do conversor 1 de 345 kV da SA Ibiúna, que vai ocorrer das 8 horas e 15 minutos às 16 horas e 15 minutos do dia 8 do 10. E durante essa intervenção vai ser necessário limitar o elo em até 3.000 megawatts. Temos também aqui a intervenção do conversor 3 de Ibiúna, que vai ocorrer das 8 horas e 15 às 16 horas e 15 do dia 9 do 10, e vai ser necessário limitar o elo em até 3.000 megawatts também.
E agora, falar um pouco das diretrizes para a operação do SIM durante as eleições municipais de 2024. Então, a operação especial de segurança, todo o SIM, bem como as medidas a serem implantadas pelas empresas de geração, transmissão e distribuição, deverão ser praticadas aí no período das 0 horas do dia 5 às 7 horas do dia 7 de outubro de 2024 e das 0 horas do dia 26 às 7 horas do dia 28 de outubro de 2024, do horário de Brasília. Então, como diretrizes gerais de estratégia para a operação do SIM, temos que as intervenções em instalações e equipamentos da rede de operação do Sistema Interligado Nacional que acarretem perda de carga ou risco de perda de carga em qualquer ponto do território nacional não deverão ser realizadas nos horários indicados acima, né? Entre as 0 horas do dia 5 e até as 7 horas do dia 7, e também para o segundo turno das 0 horas do dia 26 às 7 horas do dia 28. Excetuam-se essa diretriz, né, os serviços de caráteres inadiáveis em equipamentos ou instalações de transmissão de geração, considerando-se a preservação de vidas humanas, a integridade dos equipamentos e a segurança do SIM, como também, se possível, as que estiverem em curso deverão ser interrompidas. Adicionalmente, as diretrizes gerais, no período das 0 horas às 24 horas dos dias 6 e 27 de outubro de 2024, com o mesmo objetivo aí de prover segurança ao sistema interligado, deve-se adotar as seguintes diretrizes: operar o sistema de 765 para suportar perda tripla nessa rede de 765 kV, o critério é N-3. O elo de corrente contínua de Itaipu ficará limitado em 3.500 megawatts. A soma dos elos de corrente contínua Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio será limitado em 4.000 megawatts no sentido de fluxo de potência da SE Xingu para SE Estreito e SE Terminal Rio. Temos também que os bipolos do Madeira estarão limitados em 2.100 megawatts. Deverá ser operado com valores de back-to-back e RACRO, buscando maximizar a confiabilidade para a área Acre-Rondônia e para a ocorrência de perda de dúvida na interligação Norte-Sudeste não ocorra a atuação de CEPs de corte de geração e run-up dos bipolos de Xingu, o FNS vai ficar limitado em 2.200 megawatts e FSM em 4.000 megawatts. A operação de importação e exportação de energia, tanto para o Uruguai, tanto via Rivera como por Melo, poderá ser realizada desde que em consonância com as diretrizes atualmente vigentes. E, por fim, a fim de evitar a atuação do esquema especial de runback das conversoras de frequência de Garabi 1 e Garabi 2, evitando assim a oscilação de frequência no SIM, a importação de energia da Argentina para o Brasil ficará limitada em 1.500 megawatts e a exportação de energia do Brasil para a Argentina em 1.000 megawatts. Então, termino aqui a minha parte, devolvo a palavra para a Daiane. Obrigada, Fernando, pela apresentação. A gente encerra aqui o segundo bloco de apresentações. Entraremos agora no segundo intervalo da reunião semanal. Em aproximadamente 5 minutos, a gente retorna para o terceiro bloco. Até já. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Estamos começando aqui o terceiro bloco da reunião semanal. Antes das apresentações, a gente vai fazer aqui uma rodada de respostas e perguntas que nós recebemos no chat. Primeira pergunta é do Felipe, da Norus Tecnologia. Ele fala: boa tarde. Primeiro, considerando a entrada em operação da nova configuração da bacia do Rio Madeira no próximo PMO, seria possível divulgar o PSAT e a previsão conjunta já com o histórico dos novos PSATs do Madeira? Segunda pergunta: dado que o SMWF-NS vai fazer a atualização do seu modelo de 14 dias em novembro, avaliam rodar a previsão conjunta somente com ETA e GFS nos próximos meses? Para essa pergunta, eu convido a Érica para responder. Por favor, Érica. Oi, Dayana. Em relação
A publicação, vou compartilhar a tela, que eu acho mais fácil. Em relação à publicação do PMED, né, da previsão por conjunto, a gente já está fazendo essa publicação e ela fica aqui, é um produto dinâmico da meteorologia, precipitação média sombra, que pode ser acessado por aqui, previsão de precipitação. Dentro dessa pasta, a gente tem os arquivos de entrada com o PSAT já com os novos pontos de madeira. Em relação ao SMWF, a equipe ainda está avaliando as mudanças e se a gente vai precisar retirar ou não o SMWF. Ainda não tem nada definido. É isso, passo a palavra, Daiane. Obrigada. Obrigada, Érica. Nós recebemos duas perguntas a respeito do DEC D100, da Laiana Maia, da empresa Elera Renováveis. A primeira pergunta é: prezados, boa tarde. Poderiam esclarecer por que a usina Termopé, no DEC do D100 do dia 4 de outubro, teve o CVU declarado de 990,04 no arquivo operu t.dat, mas no arquivo entidades.dat no bloco T, os valores de geração mínima e máxima estavam zerados? Para essa pergunta, eu solicito apoio da Patrícia. Por favor, Patrícia. Obrigada, Dayana. Bom, boa tarde. Sobre a pergunta, né, no bloco T do arquivo entidades, são informados os valores de inflexibilidade, que é a potência mínima, e disponibilidade, que seria a potência máxima, para cada usina, sendo que essa inflexibilidade, para ser considerada no DECEM, precisa ter sido declarada e informada no DECOMP. No caso da usina de Serra Pernambuco, para o dia 4 de outubro, né, o DEC do dia 4, esses valores não foram informados pelo agente em tempo hábil para ser considerado no modelo, que no caso é até às 10 horas do dia anterior ao dia do DEC, né, que no caso a rodada do dia 4 foi no dia 3. Então esse é o motivo de não ter o dado lá no bloco T. Obrigada, Patrícia. Ainda mais uma pergunta para você, da Laiana. Ela diz: prezados, boa tarde. Poderiam esclarecer por que a usina P102, entre parênteses 162, no arquivo entidades.dat, no bloco T do DEC do DECEM referente ao dia 3 de outubro, apresentava a data inicial de previsão como 2 de outubro em vez de 3 de outubro, como ocorreu com as demais usinas declaradas no mesmo bloco? Gostaria de entender o motivo dessa diferença de datas e seu possível impacto no acionamento da usina pelo DECEM. Patrícia, por favor. Obrigada. Bom, sobre essa data, não tem nenhum impacto no modelo, uma vez que essa data é referente a dias passados do horizonte de estudo do DECEM. Portanto, a disponibilidade dessa usina ela foi lida corretamente pelo modelo, e isso pode ser conferido na coluna GMAX do arquivo PDO Term, que é um dos arquivos que a gente publica diariamente como arquivo de saída lá no Sintegre. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Nós recebemos mais uma pergunta do Yuri Castro, da Tempo Energia, uma complementação da pergunta anterior dele, e ele informa: prezados, agradeço pela resposta. No entanto, ao acessar a área de meteorologia e clima no webhook, só encontrei os seguintes produtos disponíveis: boletim climático, histórico da previsão de precipitação, original e com remoção de viés, relatório da metodologia adotada para esse remoção de viés, relatório da metodologia adotada para a remoção de viés da previsão de precipitação. Esses itens não correspondem aos produtos que mencionei anteriormente. Além disso, dois dos produtos disponíveis parecem não estar funcionando, pois não é possível enviar um request de teste na área de configuração. Poderiam, por favor, verificar essa questão e fornecer mais informações? Desde já agradeço pela atenção. Atenciosamente, Yuri. Bom, Yuri, agradeço novamente pela pergunta. Nós informamos, né, que a gente já acionou a equipe responsável pela gestão desses produtos na plataforma. E, além disso, para melhor atender aos seus questionamentos, a gente solicita que você encaminhe essa pergunta para a central de atendimento, que fica localizada no portal do Sintegre, para a gente proceder aqui com as nossas análises e a gente poder responder da melhor forma, atendendo aos seus questionamentos. Ok? Obrigada. Nós encerramos aqui essa rodada de perguntas do terceiro bloco. Agora nós iremos iniciar o bloco de apresentações. Nós teremos duas apresentações pela gerência da programação mensal,
que tratarão das intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. E, além disso, a gente vai ter também uma apresentação da gerência da programação diária, que será sobre a política operativa. Então, para dar sequência, eu convido o Lucas para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e sobre os resultados do PMO. Lucas, por favor. Olá, Dayana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reunião. Então, dando sequência aqui ao esse terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa. Então, aqui a gente traz inicialmente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste a manutenção corretiva na UG1 da usina de Nova Vanhandava. Essa manutenção está programada para o próximo dia 8 de outubro. E nós temos também ainda no Sudeste, na UG5 de São Simão, algumas atividades nessa unidade geradora que está programada do dia 8 de outubro até o dia 10 de outubro, em vistas de uma modernização dessa UG. No Subsistema Sul, para essa próxima semana operativa, nós não temos nenhum destaque em relação a alguma intervenção energética desse subsistema. No Nordeste, nós temos testes de validação do modelo da máquina 12, da UG12, da usina de Paulo Afonso. Esse teste está programado para o dia 8 de outubro até o dia 11 de outubro. E no subsistema Norte, para Belo Monte, nós temos duas manutenções, uma corretiva na UG7, que está previsto para ocorrer do dia 7 ao dia 11 de outubro, e também uma preventiva na UG5 de Belo Monte, que tem a previsão de ocorrer do dia 7 de outubro até o dia 25 de novembro. Essas são as principais intervenções energéticas para essa próxima semana operativa. Então, agora já passando aqui para trazer os resultados dessa revisão 1 do PMO de outubro de 2024. Então, essa revisão ela abrange aí o dia 5 de outubro até o dia 11 de outubro. E antes de entrar diretamente nos resultados, a gente vai passar aqui por algumas atualizações de regulação que tivemos no decorrer dessa semana. Então, a gente traz inicialmente aqui o restabelecimento da operação comercial da usina de Candiota 3, segundo o despacho 2978, saiu hoje, então corroborando também a previsão recebida na declaração pelo agente para retorno de operação comercial, que já declarou toda a disponibilidade para essa próxima semana operativa. A gente teve também o despacho 2969, restabelecendo a operação comercial da usina de Termopernambuco. Também tivemos o despacho 2.955, liberando a operação comercial da UTE Camaçari Murici 2, e 2.941, que também liberou a operação comercial da UTE P100 2. E, por fim, também o despacho número 2.931, que suspendeu a operação comercial da UTE Petrolina, que já era uma usina que estava sem CVU desde o início do ano. Então, munido dessas atualizações e com as demais atualizações enviadas também pelos agentes para essa revisão do PMO, nós temos o CMO médio em todos os subsistemas no valor de R$ 552,40. Então, temos todos os subsistemas equalizados, não tivemos o atingimento de nenhum limite de transferência dentre os principais troncos. Então, eles têm o mesmo CMO para todos os patamares. No patamar de carga pesada, R$ 573,93, no patamar de carga média, R$ 561,03, e no patamar de carga leve, R$ 536,45 por megawatt-hora. Aqui a gente traz as principais informações em relação à geração térmica, indicada pelo modelo Decomp. Então, aqui a gente tem, além da declaração de inflexibilidade, que totaliza aproximadamente 5.500 megawatts, nós temos também a indicação de despacho por ordem de mérito de aproximadamente 7.300 megawatts médios.
Lembrando que todos esses valores, né, de geração térmica, eles são refinados diariamente pelos processos através da programação diária, da gerência PRD. Então, aqui a gente traz o indicativo do Decomp, que para essa próxima semana operativa como um todo, para o SIM, tem aí um indicativo de uso de geração térmica na casa de 2.800 megawatts médios. Ainda sobre as usinas térmicas, a gente também traz aqui o despacho antecipado para as usinas da GNL. Nós temos 3 usinas no total com essa característica, são as usinas de Santa Cruz e Linhares, que ficam no subsistema Sudeste Centro-Oeste, e Porto Sergipe, que fica no Nordeste. Assim como na semana anterior, no PMO de outubro, nessa revisão 1, as 3 usinas também estão comandadas com seu despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa do dia 7 de dezembro até o dia 13 de dezembro de 2024. Esse despacho é caracterizado, como a gente pode ver aqui na tabela, né, o benefício dessas 3 usinas para cada patamar de carga, eles se encontram acima do valor de cada CVU dessas usinas. Então, isso caracteriza o despacho antecipado por ordem de mérito das usinas da GNL. Aqui nós trazemos também um acompanhamento dos resultados de energia armazenada dos 4 subsistemas do SIM. A gente tem em vermelho o subsistema Sudeste Centro-Oeste, em azul o Nordeste, em lilás o Norte e em verde o Sul. O Sudeste, Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, a gente pode perceber que ele está bem fiel ao que já foi verificado na revisão anterior. A revisão 0 ela está com um pouquinho mais claro o seu traço, e num traço mais contínuo, mais forte, a gente tem a revisão 1. Então, para esse subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós partimos nessa revisão em 44,8%, expectativa de chegar ao fim do mês em 40,1%, e pouca variação dentre os cenários do fim do segundo mês, o fim de novembro, obtendo um valor esperado para esse subsistema próximo de 37,4%. No Nordeste, nós partimos de 48,6%, uma expectativa de chegar ao fim de outubro em 43,8%. Também uma variação menos expressiva, com o valor esperado próximo de 43,6%. A mesma característica para o Norte, partindo de 72%, esperando chegar ao fim de outubro em 62,2%, e um valor esperado de 48,7%. O Sul é um subsistema que teve uma variação maior frente à revisão anterior, até também corroborando a informação que a Érica trouxe aqui no primeiro bloco, de uma previsão um pouco mais otimista para esse subsistema nas próximas semanas. A gente teve a partida em 53,3% no Sul, uma expectativa de chegar ao fim de outubro em 62,8%, e ao fim de novembro nós tivemos já os cenários um pouco mais espaçados, né, tendo um valor inferior, um cenário mais pessimista em 31,9%, mais otimista em 94,6%, e um valor esperado em torno de 48% para o fim de novembro no subsistema Sul. Aqui também nós trazemos algumas informações em relação às ofertas de importação de energia para essa próxima semana operativa. Lembrando que as ofertas de importação não entram nos modelos, mas a gente traz aqui também para a ciência de todos. Então, para essa próxima semana operativa, nós tivemos ofertas tanto da Argentina quanto do Uruguai. Na Argentina, nós recebemos a oferta da Enel, que foi dividida em 5 blocos, que totalizam 2.200 megawatts ofertados. Esses 5 blocos têm variação de valor desde aproximadamente R$ 765 até R$ 1.495 por megawatt-hora. No Uruguai, nós recebemos a oferta da Enel, da Bolt Energy e da BTG Pactual. Todas as 3 ofertaram 7 blocos, que totalizam aproximadamente 167 megawatts médios, e os valores variando desde R$ 377 até R$ 1.798 por megawatt-hora nas ofertas da Enel, R$ 397 até R$ 1.823 por megawatt-hora na Bolt Energy, e R$ 384 até R$ 1.842 nos blocos, a variação dos blocos ofertados pela BTG Pactual.
para importação do Uruguai. Com isso, finalizo as apresentações aqui da programação mensal e devolvo a palavra a você, Dayana. Obrigado. Obrigada, Lucas, pelas apresentações. Agora eu passo a palavra para a Patrícia para fechar a última apresentação da política operativa. Por favor, Patrícia. Obrigada, Day. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos apresentar a política operativa da semana de 28/9 ao dia 4/10, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Inicialmente, trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO semanal médio ficou em torno de R$ 624 por megawatt-hora para todos os subsistemas. Os valores de CMO do DCEM ficaram próximos aos do DECOMP, com exceção da carga leve de domingo, devido ao maior detalhamento de carga no módulo DCEM. Para atendimento à ponta de carga, principalmente nos dias 2 e 3, houve elevação de CMO em todos os subsistemas devido ao aumento da carga líquida, e nesses dias também foi possível observar o comportamento diferente no norte e no nordeste, que é devido ao limite do somatório dos fluxos FNS mais FNS. Podemos destacar também valores de CMO nulo no subsistema Nordeste ao longo da semana operativa, devido à limitação dos fluxos Nordeste-Norte, né, o FNEM, Nordeste-Sudeste, o FNES, e da inequação para controle de carregamento da LT 500 kV, Rio das Éguas Barreiras 2, definida na ION NE5NE. A seguir, é apresentado o CMO por barra durante uma meia hora, e nós destacamos aqui que apenas 30% do total de barras do SINT são apresentadas. Podemos observar CMOs diferenciados nos subsistemas Nordeste, sendo os mais reduzidos referente ao fluxo FNEM e os mais elevados devidos à inequação para controle de carregamento da LT 230, Paulo Afonso Cícero Dantas, conforme SGI 5882824. Já no subsistema Norte, os CMOs reduzidos são consequência das limitações dos fluxos do back-to-back, do transformador 500-230 da SE Coletora Porto Velho e dos bipaulos do Madeira, conforme os limites definidos na MOP 426S. Esse slide, nós apresentamos o Blockspot com valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 4/10. Os valores de CMO apresentam dispersão de resultados no subsistema Sudeste, Norte e Nordeste. No subsistema Sudeste, os outliers com valor de CMO nulo ao longo do dia são consequência das limitações dos fluxos do back-to-back, do transformador 500-230 de Porto Velho e os bipaulos do Madeira, conforme definido na MOP, né, que eu acabei de comentar, a 426S. Os outliers inferiores e superiores entre 8 e 9,30 são decorrentes da inequação para controle de carregamento da LT 345, barreiro 1, Betim 6, conforme definida na IO de operação normal de Minas. No subsistema Sul, os outliers inferiores no fim do dia são decorrentes da restrição de geração da UTS São Cepé, conforme o SGI 5843624. Já no subsistema Nordeste, os outliers com valor nulo até às 6 da manhã e após as 22 horas são decorrentes do limite de condição normal da LT 230 Irecê Gentil do Ouro 1. Os outliers superiores e inferiores, entre 8 e 39, são devidos à inequação para controle de carregamento da LT 230 Paulo Afonso Cícero Dantas, conforme SGI 5882824. Por fim, os outliers superiores e inferiores, entre 17,30 e 20,30, são devidos à inequação para controle de carregamento da LT 500 kV a Sul 3 Quixadá, conforme MOP 417R. Por fim, no subsistema Norte, os outliers inferiores e superiores, entre 7 e 9,30, são devidos ao fluxo Nordeste para o Norte, o FNEM, conforme limite dos SGI 5799924 e 5494524. Além disso, também tem a influência da inequação para controle de carregamento, da LT 230, da LT 500,
da LT de 500 kV Rio das Éguas Barreiras 2, conforme IONNE 5NE. Além disso, os outliers superiores e inferiores entre 17h30 e 20 horas são devidos à inequação para controle de carregamento da LT 500 kV, a SU3 Quixadá. Por fim, os demais outliers superiores são devidos ao fluxo de importação da área Macapá, o F Macapá, definido na ION 5MM. Nos próximos 2 slides, serão apresentados um comparativo entre DC e PDP para os 4 subsistemas com relação às gerações hidráulica e térmica. Vamos iniciar pela geração hidráulica. Nós podemos observar que em todos os subsistemas as diferenças ocorreram em função da política operativa, e a redução de geração do subsistema norte está de acordo com a recomendação do CMSE, com o intuito de preservar o recurso para atendimento à ponta de carga nos meses de outubro e novembro de 2024. Já com relação à térmica, foram observadas gerações mais elevadas no PDP em quase todos os dias, devido às declarações de inflexibilidade por parte dos agentes e também devido ao despacho por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Esses são os resultados referentes à geração térmica em média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa, tivemos um despacho de 12,3 gigawatts médio de geração térmica, sendo esse valor 1,2 gigawatts médio maior do que o montante da semana anterior. Desse despacho, aproximadamente 84% corresponde ao despacho por ordem de mérito, 7,7% corresponde ao despacho por unit commitment, a geração por inflexibilidade representa 5,3%, e, por fim, o despacho por razão elétrica representa 2,7% dessa geração total despachada. Já nesse slide, nós podemos observar o despacho térmico programado para a semana operativa vigente. A área destacada representa a diferença entre a geração programada e a inflexibilidade declarada, sendo que essa diferença é principalmente motivada pelo despacho por ordem de mérito e também por razão elétrica. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento para todos os dias úteis, sendo que o maior montante aprovado para essa semana ocorreu no dia 2/10 e foi de 83 megawatts, com um valor máximo aprovado de R$ 1.097 por megawatt-hora. Para essa semana operativa, não houve exportação comercial de energia. Houve importação do Uruguai e da Argentina para todos os dias, exceto dia 29 de setembro, para atendimento à ponta de carga. Agora, apresentamos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o perfil foi importador de energia em todos os patamares de carga. A geração foi dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. A geração de Itaipu foi dimensionada para atendimento à ponta de carga e controle de nível, e a folga de potência monitorada alocada principalmente em usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Já para o subsistema Sul, o perfil importador de energia em quase todos os patamares de carga, houve exploração de geração hidráulica condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como a variação de carga e buscando a preservação dos recursos em reservatórios que já apresentam níveis reduzidos. Além disso, a programação de importação de energia para atendimento à ponta de carga foi conforme disponibilidade dos blocos ofertados. Já para o subsistema Nordeste, o perfil foi exportador de energia em todos os patamares de carga e houve o atendimento das restrições da curva de segurança da Bacia do São Francisco. Por fim, para o subsistema Norte, houve a utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade energética. Houve a exploração das usinas da bacia do Rio Tocantins, com exceção da usina de Tucuruí, para atendimento à ponta de carga, e houve também uma operação minimizada nas demais usinas do Norte. Agora, vamos apresentar o balanço por fonte de geração do dia 28/9 ao 4/10, sendo que esse despacho, 85% foi realizado por fontes renováveis
E dentre essas fontes renováveis, 38% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Destaca-se que o montante de geração total foi 580 megawatts médio, superior ao despacho da semana anterior. As maiores diferenças observadas de geração foram a redução de geração eólica de aproximadamente 1,1 gigawatt médio e o aumento da geração térmica em aproximadamente 1,2 gigawatts médio, quando comparado ao período anterior. Agora, podemos observar a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, sendo que, ao longo dessa próxima semana, a maior média prevista, né, é de 16,7 gigawatt médio no domingo, dia 6/10, e a menor é de 12,2 gigawatt, prevista para acontecer na quarta-feira, dia 9/10, ficando com uma diferença entre o máximo e o mínimo na ordem de 4,5 gigawatts médio. Por fim, nós trazemos o destaque para a política operativa da próxima semana. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é prevista a utilização dos recursos da bacia dos rios Grande Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema para evitar impacto em restrições de operação, minimização na utilização de recursos das usinas da região Acre e Rondônia. No subsistema Sul, é prevista exploração da geração hidráulica condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como a variação de carga e buscando a preservação dos recursos em reservatórios que já apresentam níveis reduzidos. No subsistema Nordeste, em atendimento à Resolução 281 de 2017 da ANA, Sobradinho está operando na faixa de atenção limitada à máxima defluência média mensal da UHE Xingó em 1.000 metros cúbicos por segundo. Dessa forma, serão praticadas modulações de geração para atendimento à carga, respeitando a média mensal limite. Também é previsto um perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, devido à previsão de eólica e fotovoltaica. No subsistema Norte, utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidade energética, além de exploração de geração das usinas da bacia do Rio Tocantins para atendimento à ponta de carga e uma operação minimizada nas demais usinas do Norte. Além disso, com relação à ponta de carga, a folga de potência monitorada será alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e do Sul, e uma avaliação diária do despacho térmico para atendimento à ponta será realizada. Alguns informes para a próxima semana. Com relação ao atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM, existe uma alta probabilidade de acontecer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana. Também são mínimas as possibilidades de energia vertida turbinável na região sul durante o período de carga leve e no final de semana. Com isso, eu encerro a apresentação e devolvo a palavra para você, Dayana. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Com isso, a gente encerra todas as apresentações dessa reunião semanal. Nós iremos para o último intervalo e retornaremos daqui a aproximadamente 5 minutos para a resposta da última bateria de perguntas. Até já. Olá, pessoal. Retornamos para o nosso quarto e último bloco dessa reunião semanal. A gente vai fazer aqui a rodada do último bloco de respostas para as perguntas que nós recebemos no chat. Começando com a pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele coloca: boa tarde. Boa tarde. Podem atualizar qual a expectativa da entrada em operação da subestação Pacatuba? Para essa pergunta, eu conto com o apoio do Fernando. Fernando, por favor. Obrigado. Então, para a entrada em operação da SE Pacatuba, a gente tem a previsão hoje dela entrar em operação no dia 11 de outubro. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Fernando. Passando agora para a pergunta da Catiúcia, da Genial Energy, ela coloca: prezados, boa tarde. Houve alguma atualização da restrição sazonal de defluência mínima da usina de Balbina, FSARH 1460? Bom, Catiúcia, eu agradeço pela pergunta. Sim, houve alteração
esse FSARH 1460 determinava a vazão de efluente mínima na usina de Baubina no valor de 390 metros cúbicos por segundo. Ele foi revisitado pelo agente e foi encerrado no dia 28 de setembro. Então, atualmente está vigente, né, a vazão de efluente mínima de 300 metros cúbicos para Baubina, conforme declarado no FSARH 65 de 2018. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Nós recebemos também a pergunta do Felipe Silva, da Noros Tecnologia. Ele coloca: boa tarde. Dada a possibilidade de ocorrência do horário de verão, poderiam divulgar deck sombra do Decomp D100 considerando um cenário de horário de verão? Grato. Para essa pergunta, eu convido o Fausto e, na sequência, o Lucas para responder. Boa tarde novamente, Daiana, a todos. Em relação ao horário de verão, a última informação que nós temos é que vocês também já conhecem, foi daquela reunião do CMSE extraordinária, no dia 19, que inclusive foi no ONS, no qual o ministro participou e deu uma entrevista coletiva dizendo que foi entregue a ele toda a nota técnica, todo o estudo, e estava encaminhando aí a recomendação. Mas daí para frente, como não envolve só o Ministério de Minas e Energia, claro, nós não temos mais nenhuma informação. Publicamos, inclusive, a nota técnica, está publicada, estamos prontos para esclarecimento qualquer item em relação à nota técnica especificamente. A nossa informação, por enquanto, é a mesma daquela do dia 19. Obrigado mais uma vez para todos. Boa tarde, Felipe, obrigado pela pergunta. Boa tarde, Fausto, Daiane, a todos. Então, aproveitando para complementar em relação aos decks, perguntado sobre o deck sombra, tanto do Decomp quanto do D100, a gente não tem expectativa de realizar esse deck sombra até o momento, tá? Nas próximas semanas, caso a gente venha a ter alguma atualização em função do horário de verão, a gente pode reavaliar e, se for o caso, a gente traz alguma novidade aqui nesse fórum, deixando todos vocês cientes também. Obrigado, Daiana. Obrigada, pessoal. Agora falando sobre a pergunta do Paulo Cesário, da empresa Esfera Energia. Ele coloca: prezados, boa tarde. Verifiquei que os contornos da nova divisão do Madeira já estão no Sintegre, mas arquivo com a configuração do SMAP ainda não. Poderiam atualizar? Para essa pergunta, eu convido a Érica para responder. Por favor, Érica. Oi, Daiana, boa tarde. A gente vai atualizar assim que possível, vamos atualizar antes da entrada oficial da nova calibração do Madeira. Obrigada, é isso? Passo a palavra. Obrigada, Érica. Agora a gente vai para a última pergunta do Hugo Ponte, da empresa Gold Energia. Ele coloca: prezados, poderiam explicar melhor a modelagem da UTE Termo Bahia no deck do dia 3/10, despachada por UC motivo 4? A mesma iniciou ligada a 587 horas, mas o TEON declarado no deck é 168 horas. É isso mesmo? Para responder essa última pergunta, eu peço apoio da Patrícia. Bom, boa tarde, muito obrigada pela pergunta. Sobre Termo Bahia, né, a sua geração inicial ela foi compatibilizada no deck do dia 3 de acordo com o dado programado, né, com a última meia hora programada, ou seja, o horário de 23h30 do dia 2. Então, além disso, esse tempo mencionado de 587 horas, ele é referente ao tempo em que essa usina está ligada, né, está gerando. O T1 é de 168 horas, é um dado cadastral, mas tudo bem a usina gerar por mais tempo do que o tempo mínimo que ela precisa ficar ligada. Então, esse 587 é referente a quanto tempo a usina está ligada. É isso, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. A gente encerra, então, essa última rodada de resposta às perguntas que nós recebemos no chat. Eu coloco aqui como aviso, né, que a próxima reunião semanal da programação ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro. Gostaria de agradecer a participação da equipe do ONS, que realizou as apresentações e respondeu às dúvidas, né, que nos foram enviadas no chat. E, por fim, eu desejo que todos tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Muito obrigada e até mais.